Olá pessoal, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. E conosco no estúdio a deputada estadual pelo PSB, Andréia Werner. Ela é jornalista, ativista, fundadora do Instituto Lagarta Virapupa e mãe do Theo, autista de 15 anos, não oralizado. Muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada. E o Theo já fez 16, viu? O tempo passa 16, olha só. Muito bom. Deputada, queria saber quais são as maiores queixas que chegam ao seu gabinete. Bom, a gente trabalha com um número de denúncias muito grande diariamente. A gente tem uma equipe de acolhimento só para olhar para essas denúncias, fazer contato com as pessoas. Esse mês a gente está com uma média de 70 denúncias por dia, mas a gente já chegou a um pico de 170 denúncias por dia, no mês de junho, se eu não me engano. Geralmente assuntos diversos, mas o grosso mesmo se divide entre problemas na saúde e problemas na educação. Educação, a gente está falando de educação inclusiva, então recusa de matrícula, recusa de adaptação de material, recusa de acompanhante para o aluno com deficiência. Saúde se divide entre falta de terapias no SUS e problemas com planos de saúde que negam procedimentos, cancelam credenciamento de clínicas, cancelam apólices ilegalmente. Então, o maior volume se concentra aí. Qual foi a queixa mais impactante? Tudo que envolve criança já mexe muito comigo, e quando é violência com criança, aí mexe mais ainda, né? E às vezes chegam casos muito delicados, envolvendo alunos com deficiência em escolas ou até em instituições que atendem, que tem a ver com violência de todos os tipos. E isso sempre mexe muito comigo. Mexe muito com a equipe que faz o atendimento também. Às vezes as meninas desligam da reunião e vão chorar. Acontece com bastante frequência. Infelizmente, né? Mais do que eu gostaria. Então, eu não gosto de falar de caso específico para, no máximo, não expor ninguém. Mas esses casos que têm a ver com violência são os que mais mexem comigo e com a equipe também. Uhum. A deputada também denunciou abusos dos planos de saúde. Como está essa questão hoje? Bom, a gente está com 5 inquéritos abertos no Ministério Público de São Paulo, o que já significa que o Ministério Público viu materialidade de acordo com o que a gente levou, né, de denúncias que chegaram até nós, e aí varia muito, né? A gente teve aí 2 grandes ondas de cancelamento unilateral de apólices, principalmente de crianças autistas, mas também de pessoas com outros tipos de deficiência, até pessoas em tratamento oncológico, pessoas que estavam internadas com quadros graves. Imagina você estar internado e você receber a notícia que seu plano vai ser cancelado, né? Então, aconteceu isso também. A gente também tem visto muito descredenciamento de clínicas, porque às vezes você tem um filho com deficiência que faz algum tipo de intervenção, o plano credenciou aquela clínica para dar o atendimento, e do nada eles decidem que eles querem aumentar a margem de lucro, então eles avisam aquelas 200 famílias que são atendidas naquele lugar que não vai mais ter e que agora vai ser na clínica do plano. Só que chega lá, não tem vaga, tem fila de espera, a terapia que era individual durante 1 hora vira uma terapia de 15 minutos em grupo, ou seja, totalmente irregular, né? Então, são muitas denúncias que a gente recebeu no último ano e meio, e a gente tem levado isso tudo ao Ministério Público, que está trabalhando, né? A gente espera que as punições sejam proporcionais. Vamos falar sobre a omissão da ANS. Vamos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, teoricamente, ela deveria regular esse mercado, né? Então, se o plano faz alguma coisa que é ilegal e o consumidor leva uma denúncia até essa agência, deveria haver algum tipo de punição para o plano, alguma ordem para reverter aquilo que foi feito. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma leniência mesmo com relação a essas ações dos planos. Nessa última leva de cancelamentos irregulares, tivemos denúncias de pessoas que entraram em contato com a ANS, e a ANS falou que era ok cancelar as apólices, mesmo a pessoa estando em tratamento, que só tinha que comunicar com antecedência, que a pessoa poderia fazer a portabilidade. Então, infelizmente, muitas vezes a gente vê a ANS agindo mais como o porta-voz dos planos de saúde do que como uma agência reguladora, né? E, infelizmente, o mercado fica predatório, porque se não está sendo limitado nos abusos que estão acontecendo, quem acaba sofrendo é a parte mais fraca na corrente, que é justamente o consumidor, né? Sim. Quem é que cuida da ANS? Governo? É uma indicação que vem do governo, né? Se eu não me engano, o mandato do diretor-presidente é de 6 anos. Mas a gente sabe que todas as indicações, independente de quem está na presidência, né,
para cargos-chave em estatais ou em órgãos reguladores, elas são indicações políticas, né? Leva-se em consideração o que os partidos da base querem, quem que um indica, quem que o outro indica. E esse é que é o problema, né? A gente precisava que o sistema como um todo mudasse para que a gente tivesse indicações técnicas, eleição, alguma forma de colocar uma pessoa ali que fosse mais isenta, né? Isso seria o ideal. Sim, porque os empresários ganham bilhões, né, dessa indústria. Então, assim, estão reclamando do quê, né? Como é que você tira do nada? Ah, porque autista gasta muito. Autista gasta mais do que pessoas com tratamento com câncer. Quando a gente vê os dados financeiros deles, né, de lucro, não justifica de fato. A gente entende que simplesmente eles estão tomando ações para aumentar ainda mais a sua margem de lucro, mas eles não podem, né, nada contra lucro, Sim, a gente está no capitalismo, claro. porém, isso não pode ser feito de forma ilegal e ainda por cima ameaçando a saúde das pessoas e também ameaçando sobrecarregar o SUS, porque tudo que eles negarem atender, a pessoa vai procurar o SUS, Sim. que já é sobrecarregado, né? Exato. As mães têm reclamado muito sobre o Atende. O que a deputada tem a falar sobre isso? Bom, essas reclamações também chegaram no gabinete, a gente teve várias denúncias, a gente oficiou o Atende algumas vezes e na semana passada a minha equipe teve uma reunião com o Atende e o Atende mostrou o aumento de demanda que teve nos últimos anos e o aumento da frota que não foi proporcional, né? Mas mostraram também os planos que eles estão para reverter esse cenário nos próximos meses. Então a gente está monitorando e está aguardando para ver se de fato esse plano vai ser concretizado e se a situação vai ser melhorada, senão a gente bate lá na porta de novo para incomodar, porque esse é o nosso papel, né? Que ótimo. Que ótimo. Vamos falar sobre as escolas? É possível a inclusão, Rafa? É possível a inclusão nas escolas? A inclusão é possível e eu tenho certeza disso porque o meu filho, que é um autista grau 3 de suporte não oralizado e com deficiência intelectual, foi plenamente incluído na escola regular, pública, municipal, lá de Vinhedo. Mas a inclusão dele só foi possível porque todos aqueles recursos que estão previstos de acessibilidade para ele na lei foram dados pela rede municipal de Vinhedo. Então, tinha sala de atendimento educacional especializado na escola, tinha professores de educação especial, ele tinha um acompanhante, ele tinha acesso à adaptação curricular, à adaptação de material. Então, tudo aquilo fez com que ele, de fato, fosse incluído, fizesse amigos, fosse querido pela turma. Infelizmente, o que a gente observa é que grande parte das escolas, elas matriculam as crianças e adolescentes com deficiência, mas não dão essa acessibilidade que está prevista em lei. E aí fica a professora desesperada porque não recebeu uma formação para ajudar aquele aluno, a sala lotada, ela não consegue dar atenção a todos os alunos, não se contrata aquele acompanhante que está previsto em lei também. Ainda existem também muitas resistências ideológicas em algumas secretarias da educação contra coisas que estão na lei, por exemplo, o acompanhante, dizem que o acompanhante segrega a criança, a adaptação de material, a adaptação de currículo, dizem que qualquer tipo de adaptação segrega, que o professor não precisa entender de autismo, ele precisa entender só de educação, mas são posições utópicas e ideológicas que não encontram com a realidade, né? As pessoas não estão com o pé no chão de sala para entender que as salas estão lotadas. Hoje teve uma professora que comentou num post meu que ela tem 8 alunos laudados dentro da sala dela. Nossa. Né, autistas e com outras deficiências. E sem respaldo. Como que a professora vai dar conta disso sem ter uma formação e sem ter acompanhante para aqueles que de fato necessitam? Sim. Porque não é porque é um aluno com deficiência que ele vai precisar, mas alguns de fato necessitam. Né? Então, infelizmente, essas posturas ideológicas que dizem esse tipo de coisa, que o acompanhante segrega, que o material adaptado segrega, elas são muito convenientes para gestores que não querem gastar. Né? Se um prefeito tem uma pessoa que pensa assim na sua Secretaria da Educação, vai ser bom para ele. Ele não vai ter que gastar contratando acompanhante, preparando os professores com uma formação sólida, baseada em ciência. E acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem atualmente. Sim. Conta um pouquinho, como é que foi esse processo? Você, como mãe, você teve que ir lá e pedir para colocar, fazer o que tinha que fazer, toda essa questão de colocar um AT e o material adaptado, ou como é que foi? Na Escola Municipal de Vinhedo, eu não precisei de fazer nada, de pedir nada. Já tinha tudo? Já tinha, inclusive foi uma pessoa que eu conheci, que trabalhava na rede municipal de Vinhedo, que me convenceu, porque eu não iria botar o meu filho lá na rede. O meu filho só tinha estudado em escola especializada a vida inteira, aí veio a pandemia, aí a gente desescolarizou ele, e a minha ideia era não voltar com ele para a escola mesmo, sabe? Tipo, na escola não dá, nenhuma tá preparada. E aí essa pessoa que eu conheci, que era professora de educação especial na rede de Vinhedo, falou, dá uma chance pra gente, matricula ele.
Se daqui a 3 meses você achar que não está dando certo, você tira. Mas eu estou te falando, a rede é inclusiva, a gente vai dar as formas, enfim. E eu resolvi acreditar nessa pessoa e foi a melhor coisa que eu fiz, porque de fato a rede ela é inclusiva, o Theo teve todos os recursos que ele precisava. O problema foi quando ele passou para a estadual, e na verdade esse é o problema da maioria das mães, porque a rede estadual está muito mais precarizada. E se a rede municipal ainda tem as suas fraquezas em muitos lugares, a gente recebe muitas reclamações, a rede estadual é a campeã. Né? Aí você pode justificar, igual eu vi o próprio secretário da pessoa com deficiência do Estado falar, mas são 4.000 escolas, são muitas escolas. Verdade, é muita escola. Mas então a gente precisa investir direito. Né? A gente precisa colocar dinheiro. Prioridades. Eu tentei colocar no orçamento para o ano que vem a contratação de acompanhantes especializados e não foi aprovado. Então, enquanto a gente não conseguir de fato entender que para melhorar a vida das pessoas precisa botar dinheiro, a gente não vai sair do lugar, né? Sim, com certeza. O Theo, ele tinha o AT da escola ou era um AT particular quando ele frequentando a escola? Era um AT que era contratado da escola ou era um AT da família, algo desse tipo? O AT, o acompanhante terapêutico, ele é um profissional que ele não é responsabilidade da escola. Ele não é pedagógico, ele é para acompanhar aquela criança, ajudar com a comunicação, interação. Sim. Geralmente é a família que contrata ou consegue com plano de saúde, e algumas pessoas conseguem judicializando o SUS mesmo, né? No caso da rede municipal de Vinhedo, eles forneciam um estagiário para acompanhar a criança, mas se a família quisesse, poderia levar um profissional de fora, e aí pode ser AT, pode ser o que fosse, né? Na rede estadual, eles não forneciam nada, tinha só o AVE, que é aquela pessoa auxiliar de vida escolar, que fica do lado de fora da sala e ajuda a levar no banheiro, alimentação, locomoção, mas dentro da sala não existia. E eles também não queriam deixar a acompanhante pessoal do Theo entrar. Então eu tive que judicializar o Estado, eu conversei com o governador, falei, eu sinto muito, mas eu vou ter que te processar, porque não dá, o meu filho precisa de muito suporte, ele não tem como ficar sozinho dentro da sala, e a escola me falou que não tem ninguém, né? Gente, bom senso, difícil, né? Olha, o meu marido vive falando comigo que eu devia parar de esperar que as pessoas tenham bom senso, mas isso é uma grande verdade. Infelizmente, em todos os campos profissionais, né? Tem algumas pessoas que não têm esse bom senso e, às vezes, bastava passar assim uma semana visitando escola pública. Pra ver como é que é, né? Pra ver como tá, 35 alunos, geralmente 4 a 5 alunos laudados com alguma coisa, fora os que não têm laudo, mas a professora sabe que tem alguma coisa ali. Professores com burnout, querendo se exonerar porque não estão dando conta. Então, fica-se muito numa discussão do que é o ideal. Ah, mas a professora não dá conta de atender todo mundo porque tem 40 alunos, então precisa diminuir o número de alunos. Super concordo, mas como que você diminui o número de alunos na sala? Construindo mais escola, contratando mais professor. Quer dizer, é um investimento brutal que não vai acontecer tão rápido assim. Né? Então, enquanto a gente não consegue diminuir o número de alunos, o que a gente consegue fazer para minimizar toda essa situação? Isso. Colocar acompanhante com aluno que precisa vai ajudar? Vai. Dar uma formação para o professor que dê mais, de fato, ferramentas para ele vai ajudar? Vai. Então, vamos fazer isso. Né? Não é ficar o tempo inteiro lamentando que a gente não consegue diminuir o número de alunos, mas também não fazer nada para a situação do jeito que ela está. É o básico, né? As escolas do governo são melhores que as escolas particulares? Depende, né? Se a gente está falando de escolas municipais, elas tendem a ser mais inclusivas do que as escolas particulares, porque as escolas particulares, infelizmente, elas olham para esse aluno como uma despesa, né? Como um aluno que vai rebaixar a nota dela no Enem, como um aluno que ela vai ter que contratar apoio extra para ele, não pode cobrar isso da família. Então, é sempre olhado como um peso, né? Que tem muito a ver com o capacitismo também. As pessoas não entendem como que é positiva a inclusão, inclusive para os outros alunos que não têm deficiência. Então, as escolas particulares acabam de um jeito ou de outro excluindo esses alunos. Se elas não negam a matrícula na cara dura, elas vão excluindo, não deixam ir no passeio, começa a falar com a mãe que o filho está incomodando, até que a mãe pense assim, nossa, tá muito ruim isso aqui, eu vou tirar o meu filho daqui. Não é à toa que a gente está com um volume muito grande de crianças, principalmente autistas, na escola pública. As crianças foram saindo da escola particular. Né? E, infelizmente, isso é contra a lei, mas a maioria das mães não judicializa, não denuncia, por isso que a situação continua do jeito que está. Né? Não há interesse das escolas particulares, muito pelo contrário, né? Eles querem... Muito pelo contrário. Às vezes, até se for um autista grau 1, que fala...
Aí vai ter aquele aluno lá e eles vão, né, como somos inclusivos. E mas colocar propaganda, né, de... eu falo isso porque eu passei por isso pelo menos 2 vezes na vida. De eu ligar, me falarem, a escola tal é inclusiva. Aí eu ligava, eles falavam, o seu filho fala? Era a primeira pergunta. Aí eu falava, não, ele não fala. Já tem um autista na sala, mãezinha, não vamos... Então eu percebia que era o critério, era assim, eles imaginavam que se ele não falava é porque ele era um autista que precisava de mais suporte, então para eles não interessava. Isso aconteceu comigo pelo menos 2 vezes. Escola particular? Sim, de aqui amigas minhas, aqui em São Paulo, amigas minhas que falaram, lá, inclusive, mas são amigas que têm filhos autista grau 1, que falam, na hora que eu ia com o Theo, e eles descobriam que o Theo era um autista grau 3, aí a vaga já sumia, aí usavam essa desculpa de que já tinha um aluno autista na sala. Tanto que o meu projeto de lei que foi aprovado ano passado, virou lei em São Paulo, é que você não pode limitar número de alunos com deficiência por sala, porque as escolas particulares usavam isso para negar matrícula. Ele passou por várias escolas, eu brinco que ele passou por São Paulo inteiro. E a melhor foi realmente estadual e municipal. As particulares, ele chegava com o cadarço do tênis desamarrado, aí falava, Rafa, e aí, o que aconteceu? Nada, não sei, né? E bullying, né? Com certeza. Não, ainda tem muito que melhorar, demais, mas pelo menos a rede pública, ela abre as portas de verdade, né? E faz o que dá para fazer ali, de acordo com as limitações. A escola particular é muito comum que nem abrir as portas não abra, né? Já arruma uma desculpa ali e não aceita essa matrícula. Quais são os investimentos necessários para uma escola se tornar inclusiva? A primeira barreira não é nem a do investimento, é a barreira atitudinal. Porque você pode dar o melhor treinamento para um grupo de professores, você pode contratar o acompanhante, você pode fazer tudo. Se tem professores ou diretor que acham que aquela criança ou aquele adolescente não deveria estar ali, que ali não é o lugar dele, que ele deveria ir para uma escola especial, aí já ferrou tudo, não tem jeito. Você pode gastar o dinheiro que for, que não vai dar certo. Então, a primeira coisa é entender que essas escolas podem sim receber essas crianças, a escola não pode selecionar quem ela vai atender ou não vai, e que ela tem sim que se preparar. E aí o investimento com a preparação, né? A formação dos professores, contratação de professor de educação especial, a sala de AE, que é muito importante para fazer esse atendimento educacional especializado, e contratar os profissionais de apoio que estão previstos em lei, né? Como eu falei, nem todo autista vai precisar de um acompanhante dentro da sala, mas alguns autistas só vão conseguir, de fato, frequentar a escola se tivesse acompanhante. Você tem visto que tem mudado isso nesse âmbito público, esse investimento tem sido feito, tem tido alguma mudança que progrida nesse sentido, na formação dos professores ou nos investimentos que vêm sendo feitos na educação para que tenha esse material adaptado, esses materiais que vão ajudar na inclusão? Olha, eu vejo boas iniciativas pontuais de prefeitos, né? Então a gente tem, por exemplo, lá em Vinhedo, que é uma rede muito inclusiva e que é de um prefeito, para vocês verem como não tem a ver com ideologia, né? É de um prefeito que é da base do governador Tarcísio. Mas tem, por exemplo, o prefeito de Araraquara, que é do PT, e que faz um trabalho muito bom também de inclusão nas escolas lá. Então, você vê que tem uma coisa de vontade política mesmo acontecendo. Mas eu acho que o grande problema que a gente está atualmente é no MEC, que tem muitas pessoas com essa ideologia de que não pode adaptar, não pode ter acompanhante, não pode, mas também não consegue resolver os problemas graves que a gente tem atualmente. E muitas iniciativas que dariam mais acessibilidade, principalmente para os autistas de maior suporte, têm sido barradas lá no MEC. O que a deputada acha da escola cívica militar? Eu não acho que faz sentido no nosso cenário estadual, em que a gente está precisando de investimento nas escolas atuais, e aí você vai construir uma escola, você vai desenvolver um modelo de escola que não se provou mais eficiente em outros estados, porque quando a gente pega o resultado do IDEB, não foi maior lá no Paraná, onde implementou, do que a média das escolas estaduais comuns de São Paulo, mas é uma escola que é muito mais cara do que a escola comum, então a gente deveria estar investindo na escola comum, e me preocupa a questão da inclusão, porque é um modelo mais rígido, tem que vestir tal roupa, às vezes tem que botar um negócio na cabeça, tem um comportamento muito rígido, e isso para crianças e adolescentes que são neurodivergentes, né? É bem difícil, né? Por exemplo, o meu filho, ele ficou anos sem aceitar nada na cabeça. Imagina se forçassem ele a botar um boné na cabeça, por questões sensoriais, não é por questão de birra nem nada disso. Hoje ele aceita? Hoje ele aceita. Não por muito tempo, tanto que na formatura dele ele tirava o chapéu um pouco para descansar, mas ele aceita. Mas quando ele era criança e a gente morou fora num lugar que era muito frio,
que perdeu de touca, porque a gente ia andando, na hora que via estava sem touca, ficou pelo caminho e tudo. Então, essa falta de flexibilidade nesse sentido me preocupa, fora os relatos de que no Paraná as crianças autistas começaram a ser expulsas das escolas. Isso chegou nas minhas redes. Então, assim, várias coisas que me preocupam, mas o que a gente deveria estar fazendo de fato, que é investir na escola atual, não está sendo feito como deveria, né? Acaba desviando, né? Exatamente. E alfabetização em casa? Que nem você falou, vou tirar, não quero mais, a gente fica desesperada mesmo. Tirar de tudo, não dá para deixar em escola, nem particular, nem governo. E aí? Em casa? Olha, em casa não ia ser, porque eu não tenho nenhum talento para isso, mas ele ia ficar mas só nas terapias, sei lá, né? contratar uma psicopedagoga, sei lá o quê. É o que ele ia fazer, ele ia começar a ir numa clínica de psicopedagogia. Uhum. Tem mães que optam por homeschooling no nosso país, e aí tem que ser judicializado, porque tem que explicar os motivos, tudo, e se os motivos forem justos, Sim. essas mães vão conseguir. O meu medo da gente ter um homeschooling na lei mesmo, e olha que a STF já declarou inconstitucional, é que vai ser a desculpa perfeita para se livrar dos alunos com deficiência. Ô, mãe, ele sofre bullying. Ô, mãe, ele se incomoda com barulho. Ele não está feliz aqui. Seria muito melhor para ele se você educasse ele em casa. A gente sabe disso porque qualquer brecha que tem sido dada na lei ultimamente para escola especial já é usada. Teve um decreto nos últimos anos, o decreto 10.502, que falava que se o aluno não se adaptar à escola regular, ele vai para a escola especial. Começou a ser usado em massa por diretores para falar, olha, tem esse decreto aqui agora, a gente está vendo que seu filho não está se adaptando, então seria melhor para ele ir para a escola especial. Tudo que possa ser usado como desculpa para tirar os alunos da escola regular, eu vejo como muito problema, além de que escola não é só educação, é rede de proteção social. Então, a criança que não vai na escola, ninguém vai descobrir se ela está apanhando, se ela está sendo abusada sexualmente, se ela não está tomando as vacinas, nada disso, né? A escola também age como uma rede de proteção social. Dica a deputada daria para os pais de criança autista que não conseguem matricular os autistas? Bom, se a matrícula for recusada, tanto do filho autista como qualquer criança com outra deficiência, tem que judicializar, tem que denunciar no Ministério Público, tem que procurar um advogado, entrar com um processo pedindo danos morais, porque eu acredito que o processo ele é pedagógico, né? No momento em que começar a doer mais no bolso das escolas, que vão ter que contratar advogados para poder se defender, no momento em que isso ficar mais caro do que fazer uma sala de recursos, capacitar os professores e tudo, aí acho que o cenário vai começar a mudar, mas o que acontece é que geralmente as mães ficam tão feridas quando recebem essa negativa, que elas acabam assim, eu vou deixar para lá, fora que eu não vou deixar o meu filho numa escola que eu estou processando. Não deixe. Procure outra, mas processe a anterior. Porque senão a gente não vai ver esse cenário mudar, porque infelizmente não está doendo no bolso. Sim. E uma coisa que a deputada falou, lá em Vinhedo tem essa escola que é super legal. Aqui em São Paulo não tem muitas. Aí a gente fica restrito a sair de São Paulo, sei lá para onde a gente vai. Por exemplo, eu morei no interior de Taubaté. Taubaté. Ele foi super acolhido lá, mas aqui em São Paulo não. O povo quer... Né? Então a gente faz o quê? Você fica mudando de escola, mudando de cidade, né? Além da gente poder acionar o Ministério Público para que a lei seja cumprida, acionar um advogado, eu sempre tenho falado com as pessoas da importância da gente votar bem, né? Porque a gente fica com essa de que está com raiva de política, raiva de político, mas a gente de fato só consegue mudar a situação votando em políticos ou políticas que estejam engajadas de verdade com o tema. Então, se as pessoas começarem a prestar atenção mesmo em quem elas estão votando, qual proposta que essa pessoa tem para este campo, ela tem alguma vivência nisso, se ela já era gestor ou gestora, o que fez nesse aspecto para que eu vote de novo, dê minha confiança de novo. Eu acho que se a gente se politizar neste sentido, a gente começa a fazer a situação melhorar. Sim. Por exemplo, a gente sabe, né, que muitas vezes as escolas particulares se negam a matricular as crianças, que a gente sabe que isso é crime, mas e isso obriga as escolas a pagarem multas altíssimas, né? Mas quem é que vai comprar essa briga? Tem que ser uma parceria, né, do poder fiscalizador, isso a gente faz no gabinete, com os próprios pais, que se eles não denunciarem, a gente não fica nem sabendo. Né? E não só trazer a denúncia para o gabinete, porque muitas vezes a gente já acionou o Ministério Público por causa de uma rede de escolas que a gente recebia denúncias constantes de que estava recusando matrícula de autistas, mas os pais também têm que procurar a defensoria ou um advogado particular, né? Isso é o ideal, óbvio, eu sei que às vezes é difícil o acesso à justiça, para que aquela escola
pague danos morais, pague alguma coisa assim, para que comece a funcionar a pedagogia que eu falei, né, agora, para que a gente consiga mudar esse cenário. E projeto de lei já foi aprovado da deputada? Eu tive um projeto de lei aprovado ano passado, foi sancionado pelo governador, que pune com multa as escolas que recusarem a matrícula, também reforça o direito ao acompanhante especializado das crianças com deficiência e ele proíbe de limitar o número de alunos com deficiência na sala de aula. Eu estou com um projeto que foi aprovado agora na Alesp pelos deputados, que traz mais acessibilidade nos serviços de emissão de documentos do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, se o autista não conseguir ficar quietinho para tirar a foto, pode levar uma foto de casa. A pessoa que é cadeirante pode aparecer na foto com a cadeira de rodas, com objeto de suporte de pescoço, porque antes não podia. Você imagina o perrengue que as mães passavam com criança com paralisia cerebral. Ele já passou na Alesp, ele está na redação final do texto, e aí ele vai para a sanção do governador, e aí eu vou avisar todo mundo para fazer uma campanha aí para que o governador sancione também. Uau. A deputada é muito engajada, né? Eu soube que agora nas férias a deputada estava trabalhando. Como que é isso? Eu falei, um deputado trabalhando nas férias? Incrível, né? Não existe isso. Minha xodó, minha deputada falou, gente, não existe. Não, a gente trabalha até fim de semana, às vezes. Inclusive, acho que todos os fins de semana. Eu tô tentando tirar assim, o domingo para ficar com a família, mas todo sábado eu tô tendo alguma coisa, porque, pensa bem, o meu público é muito famílias atípicas, né? Principalmente mães atípicas. Quando que elas podem ir numa roda de conversa, uma palestra? É sábado, né? É muito difícil. Ou algum dia na semana à noite. Sim. Porque de dia ou elas estão cuidando dos filhos ou elas estão trabalhando, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, só isso aí já deixa o meu horário um pouco mais complicado. E antes de eu ser eleita, eu era uma ativista que eu ouvia muito as denúncias, eu acolhia as pessoas, eu não posso deixar de fazer isso. Então, eu sou muito convidada para ir fazer palestra em alguma cidade. Eu tenho palestra que é para professores, para dar dicas práticas, assim. Palestra que é para pais e mães atípicos. Então, eu acabo viajando muito por causa disso, né? Para dar esse conforto, ouvir as denúncias, ouvir, acolher, orientar, isso tudo. E é um trabalho que não tem fim, né? São Paulo são mais de 600 municípios. Eu recebo desde gente com um município de 3.800 habitantes até São Paulo capital mesmo. Então, a gente tem muito trabalho. Se as pessoas não souberem dos seus direitos, elas não vão poder cobrar os seus direitos. E isso ainda acontece muito, né? Então, é um trabalho mesmo. Não, e seus projetos, assim, eu fiquei sabendo, projeto sobre saúde bucal no SUS. Achei incrível. Saúde mental dos cuidadores e reconhecimento da fibromialgia. Fala um pouquinho pra gente, por favor. A gente tem projetos de lei sobre várias deficiências diferentes, não é só sobre autismo, sobre doenças raras, sobre os pais atípicos, geralmente é mãe, né? A gente sabe que em 80% dos casos fica só a mãe. Porque, infelizmente, a gente sabe que saúde mental para essas mães está uma coisa delicada, né? Elas ficam com únicas cuidadoras, às vezes não conseguem se manter no mercado formal de trabalho, não cuidam da própria saúde. Sim. Então, a gente tem projeto de lei em toda essa área aí, para empregabilidade, para cuidar da própria saúde, para ter uma renda por ser a cuidadora única do filho. Eu entrei de coautor em alguns projetos que eu vi que eram importantes também, esse da fibromialgia. Infelizmente, o governador vetou, que transformava a fibromialgia em deficiência no Estado, alegando custos. É o que eu falei, enquanto a gente entender que melhorar a vida das pessoas custa mesmo, né, aí vai ficar meio difícil. Mas a gente tem aí cerca de 70 projetos de lei protocolados em 15 meses de mandato. É um trabalho que não para mesmo. A gente escuta as pessoas, entende a necessidade e faz o projeto de lei. Sim, a questão das mães atípicas, isso quando elas também não têm autismo também, né? É o meu caso, o seu caso. Né? É genético, né? Então, só delas serem mães de autistas, elas já estão mais predispostas a questões de saúde mental, porque a gente tem aí uma questão genética. O caso de várias mães, desculpa falar. Muitas mães. É o caso de muitas mães, tanto que a gente vê muito no nosso meio a questão do suicídio, né? Que é muito difícil, mas é uma coisa frequente, assim, todo mês a gente... Está aumentando muito, né, inclusive. Então a gente precisa de um cuidado com a saúde mental dessas mães e para tirar essa sobrecarga também. Não, porque não trabalha, não pode trabalhar, não pode estudar, nada, né? Você só às vezes não toma nem banho sozinho. Das vezes é só pelo filho a vida, né? Sim. Mas você vê, por exemplo, você falou que tentou fazer um projeto de lei que acabou sendo vetado pelo governador. Você sente isso na política, de que ainda, querendo ou não, é uma cabeça que ainda está um pouco, digamos, quadrada nesse sentido, de que não tem tido uma mudança ideológica ali no sistema como um todo, para que tenha, de fato, uma evolução, de que as pessoas se conscientizem para que aí sim comece a aplicar as mudanças necessárias? Eu
acho que tem uma coisa de conscientização que é o que gera a famosa vontade política, né? Porque, por exemplo, o próprio projeto das escolas cívico-militares, ele gera um custo, porque são escolas que são modelos mais caros. Mas a base do governo votou e o governador sancionou, porque era a vontade política dele. Agora, quando não é a vontade política, aí usa-se essa argumentação do custo. Então, o que eu tenho trabalhado muito é para tentar mostrar para eles que a gente não vai melhorar a vida dessa população sem algum tipo de custo. É uma população que falta tudo. Falta inclusão, falta terapia, falta o centro-dia, falta residência inclusiva, assistida, né, para a gente poder morrer em paz, né? Então, como que a gente vai, de fato, fazer a diferença se a gente não quer gastar? Aí fica muito difícil. Sim. Sobre residência assistida, para onde vão os nossos filhos quando nós estivermos mais aqui? Né? É uma questão que a gente tem assim, desde o princípio. Essa é outra preocupação gigante dos pais. Né? Qual é a sua sugestão? Isso já foi levado para as autoridades? Enfim, o que acontece? Sim, eu tenho projeto de lei nesse sentido, tanto de residência assistida quanto para centro-dia. Teve uma pesquisa no Reino Unido que com a população em situação de rua, e eles chegaram à conclusão que quase 3 em cada 10 tinha traços de autismo. Que não é muito difícil da gente entender. Sim. E não é só sobre autismo, é sobre esquizofrenia, bipolaridade grave. A pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ou um transtorno mental grave, ela depende de alguém para cuidar, para trabalhar, para pagar conta, para pagar boleto, para isso tudo. Se ela fica sem essas pessoas e pessoas da família não têm obrigação de querer acolher, né? Exato. Essa pessoa vai para a rua. Vai para a rua. Sempre que eu passo aqui na Grande São Paulo e eu vejo gente morando embaixo de viaduto, eu fico me questionando quantos autistas tem ali, quantas pessoas com esquizofrenia. Né? Então, é uma política pública que é essencial para que as pessoas tenham dignidade até na morte, até na velhice. Né? A gente precisa olhar para essas pessoas. Outros países já fizeram isso. Eu morei na Suécia e eu vi o modelo de residência inclusiva deles lá, que aí variava pelo nível de apoio que a pessoa precisa, né? Se a pessoa consegue morar sozinha, só com um administrador ali do prédio, tinha. Se a pessoa precisa de mais apoio, tinha também. A gente tem que, aos poucos, ir fazendo isso, porque aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem só algumas que são entidades do tipo ASC, e que, como são muito poucas para a demanda, o critério é vulnerabilidade social. Quer dizer, a pessoa tem que estar na extrema pobreza. Só que a gente tem uma faixa enorme da população que não está na extrema pobreza, mas também não consegue pagar mais de 10 mil reais por mês para o seu filho ficar numa residência inclusiva particular. Quem consegue pagar mais de 10 mil reais por mês? Até depois que não estiver mais vivo, né? Porque tem que deixar esse pagamento programado. Então, é uma coisa que é pela dignidade das pessoas mesmo, né? Sim. Custa dinheiro? Custa, óbvio. Vamos ver como que a gente consegue trabalhar para que o custo seja menor, enfim. Dá para fazer umas contas aí, mas primeiro, de novo, tem que ter a vontade política. Sim. Sem contar, por exemplo, os adotivos, as crianças com 18 anos vão para a rua. Sim. Acabou. Para onde eles vão? Para Colândia, é um outro problema rua, imenso. Aí, junta com autista, junta com tudo, né? Fica uma salada. Sim. Uma loucura total, né? Esses seus projetos precisa de recurso e nenhum interesse. Ou a deputada vê algum interesse por parte do governo nesses projetos? Não, depende muito. Qualquer coisa que está... O direcionamento atual é qualquer coisa que está criando custo, não vamos aprovar, né? Então, eu sempre tento, na conversa, mostrar, conscientizar, mas nem sempre é possível. Né? Então, tem alguns projetos que eu estou esperando até um ano mais propício, o ano de eleição. Aí a gente protocola. Sim, com certeza. Porque a gente sabe que o interesse político muda muito em ano de eleição, né? Então, quer mostrar o que está sendo feito, né? Sim. E a deputada falou sobre o engajamento das mães, né? Então, nós vamos falar sobre as mães atípicas. Recentemente, eu fui a um evento, eu falei com cerca de 30 mães que estavam lá. Perguntei se elas tivessem um dia só para elas, que tivesse alguém cuidando dos filhos para elas ficarem livres, né? O que elas gostariam de fazer, né? Sei lá, um curso, cinema, ficar de perna pro ar, não fazer nada, né? Fazer uma massagem, unha, cabelo, sei lá. Ler um livro, o que elas querem? Dormir.
tamanha é a exaustão, a fuga, o cansaço, né? Sim. Então, a gente sabe que o número de suicídio também entre as mães está aumentando, né? Mães atípicas vem crescendo, porque elas são abandonadas pelos pais, a maioria, né? Agredidas pelos filhos quando eles crescem. E essa questão é tão urgente, né? Que passa por um debate, eu acho, entre a sociedade e órgãos do governo. Sim. E sem isso a conta não fecha, né? Então, como diz a lenda africana lá, Ubuntu, é preciso uma tribo inteira para cuidar de uma criança, né? Você imagina de um autista com tanta dificuldade, tanta limitação. O que a deputada acha que poderia ser feito a esse respeito para minimizar o sofrimento dessas mães? Olha, uma coisa que tem sido feita, e eu estou muito feliz dessas mães terem ouvido o meu chamado, é que nessas eleições municipais agora tem várias mães atípicas se candidatando a vereadoras, porque fica muito claro para mim que enquanto a gente não tomar a política, de certa forma, as mudanças não vão ser feitas, né? Eu me sinto muito sozinha, às vezes, lutando por algumas coisas na Alesp, porque só eu vivo na pele, então é muito difícil outra pessoa se sensibilizar ao ponto de querer ir lá conversar com o governador ou fazer qualquer coisa, porque não vive na pele, né? Então a gente, de fato, precisa que essas mães se envolvam mais com política, até o ponto de ser corajosa e colocar o seu nome para disputa. Senão a gente vai continuar tendo pessoas que são oportunistas de pauta, que só aparecem em ano de eleição para falar que ama os autistas, bota o lacinho aqui, abraça os autistas, mas depois, quando a gente precisa mesmo, essas pessoas vão embora, né? Sim, mas diante dessa exaustão, porque assim, você se vê sem nenhum cenário de suporte, amparo, sem nada disso, né? Você não vai pensar em ser e na maioria política. das vezes é sempre mães, né? Nunca é praticamente os pais, né? Na verdade, como na maioria das vezes falou, as mulheres, nem banho né? dá para tomar sossegado, você não pode respirar. Quem tem feito esse trabalho, mas com muita limitação justamente por questões orçamentárias, são ONGs, muitas vezes formadas por mães atípicas. Eu conheço uma grande na Zona Leste, que é a Azuis da Leste, que foi formada por mães de autistas, que já nem são crianças, são adultos mais, e elas têm planos de abrir centro-dia, de abrir residência assistida, elas se apoiam entre si, quando uma precisa, uma corre para casa da outra, aquela coisa. Então é aquela coisa de tudo que nós tem é nós, né? Como diz o Emicida, que na hora do aperto mesmo a gente acaba contando com quem vive a própria dor da gente, né? Sim. Com quem sabe o que a gente passa na pele. Eu também já passei por uma situação assim, que uma vez eu viajei e eu deixei o Theo com uma amiga que tem um filho autista. Porque meus pais já estão idosos, enfim, não podiam ficar com ele. Então, de fato, as redes de apoio que você constrói, até fora da família, porque muitas, infelizmente, não podem contar com a família, acabam salvando a vida da gente em determinados momentos, né? E eu vejo isso muito forte nas periferias, principalmente. Mas eu vejo muitas mães que falam, moram no quintal com a família. E a família não fica um minuto com o filho autista, com parente autista, para a mãe sair, sei lá, ir para não sei aonde, para um pronto-socorro, para um médico. Né? Então é uma questão de conscientização mesmo, né? Geral. Sim. A questão do governo que não está nem aí. Não, é muita coisa. Como a deputada falou, você se sente sozinha, você está sozinha mesmo nesse cenário aí. Porque problemas não faltam, não mas assim, para resolver a gente precisa de muita coisa, né? Muita coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência de lá para cá, como deputada, o que mudou de lá para cá até os dias de hoje. Eu tive que adequar muito as minhas expectativas, né? Porque eu nunca tinha tido um cargo eletivo, então eu achava que eu podia fazer, acontecer, e aí eu fui entender que não é bem assim, que muita coisa eu dependo do executivo, e se o executivo não quiser, não vai sair. Então foi uma coisa meio difícil. Eu também tenho essa coisa de que eu atendia tanta gente ao mesmo tempo, aconselhava, informava, que eu tinha essa ilusão de que eu ajudava a resolver o problema, sei lá, se não de todo mundo, da maioria. E aí entender que eu não vou conseguir resolver o problema de todo mundo, por mais ridículo que soe, foi meio difícil para mim, sabe? Eu trato isso em terapia, porque eu não consigo me desapegar do problema do outro, assim. Se eu escuto uma coisa e aquilo me preocupa, aí eu vou dormir pensando naquilo, eu vou ficar pensando o que a gente pode fazer a respeito daquilo. Só que são muitos casos diariamente. Então, muita terapia, entender que eu não sou... Eu nunca vou deixar de ser uma ativista. Mas eu não sou mais só um ativista. Agora eu sou deputada, eu tenho outras armas para lutar. Sim. E é isso, a gente vai entendendo como a máquina funciona aos poucos, né? Algumas coisas a gente se decepciona, outras coisas a gente vai aprendendo, né? Eu aprendi que a gente tem que comemorar cada pequena vitória. Quando o governador sancionou meu projeto de lei ano passado mesmo, eu fiquei com muita raiva, porque o projeto tinha um monte de artigo e ficaram só 3. Eu não queria nem comemorar.
E aí uma pessoa falou para mim, não, você tem que comemorar, é uma vitória política. Passo, né? E na política é assim, a gente vai... São pequenos passinhos, né? Então eu acabei assimilando isso. São pequenos passinhos e a gente tem que comemorar cada passinho, que é muito difícil, às vezes, você conseguir dar um passinho dentro desse sistema todo, né? Sim. Você não acha que falta uma conscientização, deputada, num sentido assim, visando o longo prazo? Porque eu vejo que não tem essa conscientização, primeiro, como a gente falou, da experiência, porque ninguém sabe como é que é viver com o autista ali, as dificuldades que aparecem. Você acha que a longo prazo, um começo de uma conscientização poderia ser um primeiro passo para talvez futuramente mais pessoas terem essa noção e talvez isso mudar de fato? Acho que a conscientização já está boa, viu? Quando o Theo foi diagnosticado, a gente não tinha nada na internet sobre Sim. autismo. Hoje você digita autismo, tem 1 milhão de coisas. Não tem um lugar. Ontem eu fui num evento sobre assédio moral no trabalho, quer dizer, um troço que teoricamente não tem nada a ver. Um monte de gente veio depois falar para mim, eu tenho um neto autista, eu tenho filho autista, eu tenho... Então, assim, até o aumento dos diagnósticos, porque agora se entende mais sobre autismo e os diagnósticos estão vindo, está favorecendo isso. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar mais a questão dos direitos mesmo, né? Que autistas são pessoas, as mães também são, têm seus direitos e eles precisam ser cumpridos. Não adianta você fazer um AUE no Dia Mundial do Autismo na base da dó. Ai, tadinhos, porque eles não... E depois passar e ficar por isso, né? E aí nunca mais no dia de amanhã não autista, toca mais no assunto. Família de autista não quer dó, quer ação. Ação efetiva que possa melhorar a vida, né? Que possa dar cidadania para essas pessoas. Tem mãe que fica em casa trancada com o filho o dia inteiro. E isso quando o filho não está trancado. Sim. Porque não teve intervenção a vida inteira. Agride a mãe, se agride, a mãe no desespero vai e tranca. Sempre aparece um caso desse na televisão. E aí eu sempre fico me questionando quantas ausências esse adulto autista não teve na vida do Estado que não deu terapia, a escola que não acolheu, não incluiu, a família que virou as costas para essa mãe. Então, a gente precisa de uma mudança que não é sobre conscientização, né? Acho que é mais do que isso. Eu queria só falar sobre a PL 50. Como é que tá? A PL 50 é a que tira os 5% da educação? Gente, são tantos que a gente está votando que eu fico até perdida. Eu li do parecer 50, não é? É parecer 50, né? Parecer, não é o projeto de lei. Não é. O parecer 50, ele veio do Conselho Nacional de Educação com a proposta de trazer ciência para a educação dos autistas nas escolas regulares. Então, trouxe lá uma sugestão de uma formação para os professores baseada em ciências, práticas baseadas em evidência, do acompanhante especializado também. Mas essa turma dentro do MEC, que tem esse pensamento mais ideológico, que não pode isso, não pode aquilo, acabou vetando, não deixaram o ministro Camilo homologar esse parecer. O ministro pediu mudanças. Então, foram tiradas as práticas baseadas em evidência, o que eu acho uma pena, porque já descaracterizou bastante o documento. Mas ainda ficou a questão do PEI, do Plano de Ensino Individualizado. Isso. O ministro Camilo se comprometeu a homologar o parecer, mas ainda tem muitas resistências internas lá dessas pessoas que consideram que até o PEI é capacitista, é modelo médico, exclui, etc, etc, etc. Mas a gente vai tentando, porque quem que está tomando essas decisões, né? São pessoas que vivem na pele, que têm autistas grau 3 na escola, ou são professores que estão no chão da sala lotada com 40 alunos e tudo. Pelo que a gente vê, não são, né? Então, a gente fica aí na esperança de que o ministro Camilo seja iluminado para dar esse pequeno passinho que já vai melhorar um pouquinho a vida dos autistas de maior suporte na escola. Porque do jeito que tá, não dá para ficar, né? Sim. E que dicas você daria para os professores? Que também, burnout e essa coisa toda, que também não é fácil, né? Os professores, não tem uma solução que vai melhorar o problema deles, né? Então, eu até postei um vídeo essa semana falando da formação continuada e foram alguns professores falar, mas a sala está muito lotada. Sim, a gente também precisa diminuir os alunos dentro da sala. Sim, a gente também precisa de melhores... É um conjunto da obra que passa pela valorização do magistério, né? Mas isso também tem a ver com vontade política de qualquer lugar, de qualquer governador, de qualquer prefeito, de qualquer... Né? Então, é uma mudança estrutural mesmo. A gente tem problemas na educação inclusiva porque a gente tem problemas na educação como um todo, né? Então, os professores que eu conheço, que lidam melhor com a educação inclusiva, não foi porque a prefeitura deu uma formação, ou porque eles pagaram do bolso, e isso é injusto. Isso é injusto, o professor não teria que pagar do bolso uma formação decente. Sim. Né? Então, que eles lutem conosco
para que a gente consiga uma formação melhor para eles, denunciando as salas superlotadas, né? Todo tipo de denúncia que chega na gente, a gente vai fazer alguma coisa com relação a essa denúncia. É se mobilizar mesmo, ir ao Ministério Público com relação às salas que são lotadas, porque tem lei contra isso também, e apoiarem as medidas que a gente está tentando para dar uma melhorada nesse sistema educacional, pelo menos na parte inclusiva. Ok, tem mais alguma coisa importante que a gente deixou de falar? Tem muito assunto, né? A gente ia ficar aqui, ó, horas e horas. Tem muita Infelizmente não posso. Eu sei. Mas eu tô perguntando, a gente deixou de falar alguma coisa bem importante. A gente cobriu bastante coisa, né? É muita coisa. Mas como é que é, só para finalizar, você chegar com esse gás todo, com tanto material, tanta queixa, tanta coisa para fazer, e você chega lá e você é barrado. É muito frustrante. A gente, constantemente, a gente chora juntos lá, a equipe, porque a gente passa por muita frustração, né? Porque todo mundo ali vive a causa, tem mais mãe de autista lá também. Todo mundo sabe das dificuldades, a gente escuta das mães as dificuldades, às vezes relatos muito dolorosos, então a gente vai com sangue nos olhos mesmo, né? Para tentar resolver. E quando a gente vê que não vai ser possível, é bem frustrante. Então, a gente gerenciar as próprias expectativas tem sido importante, todo mundo fazer terapia. Haja terapia. Né? Haja terapia, porque a gente é uma pecinha no sistema, né? A gente está tentando tocar outras pessoas ali, mas é um sistema que é assim há muito tempo, que é feito para se manter desse jeito, né? Então, muita persistência. Eu sempre que bate o desânimo, eu penso assim, se eu não estaria aqui, quem estaria no meu lugar? Maravilhoso. E isso me ajuda E tem que ter alguém, né? Alguém tem que estar lá. de novo, né? Sim. E é isso que me ajuda a me manter assim, a continuar. Precisa, e a né? não Ainda falta voz, né? Porque só você ainda é pouco, né? Então Não, precisaria sim, que praticamente muitas pouquinho. pessoas Por isso que precisariam. tem tanta denúncia lá no gabinete, Sim. porque não tem Exato. mais ninguém fazendo esse tipo de trabalho, pelo menos não com essa intensidade que a gente E o que leva. falta para as mães se mobilizarem? Às vezes falta tempo, né? Tem umas que estão tentando sobreviver, grande parte, inclusive, estão lá tentando botar comida em casa para os filhos que foram abandonados pelos pais. Às vezes tem uma apatia e um desânimo que é natural para quem tem tudo negado, né? Então Sim. eu fico muito brava quando me falam que mãe de autista é barraqueira. Alguma coisa vem pra gente fácil. Você chega na escola e fala, vim matricular meu filho. Ah, aqui está, senhora, a matrícula. Não, na hora que fica sabendo que é autista, a vaga some. As mães que precisam do SUS para terapia, conseguem terapia no SUS? Não consegue. Então, o que a gente consegue sem fazer barraco? Exato. Né? Então, não venha chamar de barraqueira. A gente adoraria não ter que fazer barraco, que entrar na justiça, que se acorrentar na porta do STJ, igual a gente fez em 2022. Mas não nos permitem. Não nos permitem, né? Para que os nossos filhos tenham um mínimo de dignidade, a gente sempre tem que estar causando alguma coisa. Verdade. Isso é desgastante, não é que a gente gosta, Sim, né? sim, É sim. que é o único jeito atualmente. É É por terrível. isso que a gente precisa trabalhar para mudar A isso. burocracia é muito grande, né, na busca desses direitos, né, até conseguir de fato um resultado, né? Infelizmente não basta estar na lei, né, no nosso país. Quantas vezes a gente não fala que tem que judicializar, mas quem consegue pagar um advogado particular? Exato. Porque para você conseguir a defensoria, você tem que ter uma renda muito baixa, né? É o caso da residência assistida que eu falei. Sim. Mas grande parte das pessoas não tem essa renda tão baixa, mas também não consegue pagar um advogado particular. Então as coisas ficam bem mais difíceis, né? Mas você conseguiria trazer esse modelo da Suíça que você viu lá, implantar aqui, não? Vão falar que gera custo. Ô, gente, então não vou nem Que é falar de mais graça, nada, de né? graça. Já que não Quando pode eu falo falar que tudo de passa pela custo. política, tudo passa pela Passa, né? política. Sem dúvida. O orçamento brasileiro, ele é votado no Congresso Nacional. Então, quando este ano foi votado lá que ia ter uma parcela de bilhões para emenda PIX, para cada deputado mandar para o seu reduto eleitoral sem controle nenhum de transparência, um valor em bilhões maior do que o orçamento de alguns ministérios, isso foi votado pelos deputados que estavam ali na Câmara. Então, quando as pessoas reclamam, o SUS está subfinanciado. Agora, quem vota o orçamento e determina o tanto de dinheiro que vai para o SUS, está lá em Brasília. Quem colocou quem está em Brasília lá? Todos nós. Sim. Todos nós. Então, enquanto a gente não se conscientizar da importância do voto, ficar reclamando que tem que votar, que é obrigatório, pegar o santinho no chão e votar em qualquer um, depois a gente não tem o direito de reclamar. Sim, reclamar, não tô nem aí, porque nenhum dos dois presta, ninguém presta. Não. Sempre tem um menos pior. Sempre tem um menos pior. Às vezes não vai ser o ideal, mas o menos pior tem. A gente tem que pesquisar, ver o que cada pessoa realizou, se já era político. Se não fez nada, o que fez de bem para a sociedade? Por que eu colocaria essa pessoa num cargo político eletivo?
mas dá trabalho fazer isso. Sim. Né? Se você entrar no site da Câmara, no site da Alesp, você consegue ver todos os projetos de lei de todo mundo, você consegue ver presença, tem gente que nem aparece para trabalhar. Ainda hoje é assim? Sim. Gente, isso era Então tão dá pra ver antigo. Antigamente tudo. era isso. Se as Ainda pessoas assim. fizerem a pesquisa básica, elas descobrem. Né? Então, aí, a politização é importante nesse sentido, não de gostar de um ou gostar do Sim. outro, é de entender a importância do voto, para que a gente possa votar pensando em, de fato, melhorar a nossa situação. Mas a questão dos votos que acabam indo pela legenda também, não acaba contribuindo um pouco disso, porque não sei se ainda tem isso, né? Mas os votos que, digamos, sobram, acabam indo pro partido que acaba elegendo alguém que seja da legenda. Isso ainda acontece nas eleições? A regrinha, ela é complicada, assim, o quociente eleitoral, ele é uma conta feita em cima do número de eleitores daquela cidade e o tanto de vagas que tem. Uhum. E aí, cada vez que o partido fizer aquele número de votos, uma cadeira. E aí vai a partir do mais votado daquele partido para o menos votado. Sim. Né? Então, se a pessoa for bem votada, provavelmente ela vai entrar. E ela a não puxa ser pessoas que o com ela, partido né? dela não tenha um conjunto bom. É importante você fazer uma chapa boa, porque tem que somar muitos votos para a legenda justamente por isso, né? Porque acaba fazendo cadeiras. O sistema eleitoral, ele sempre pode ser aprimorado, mas a importância de votar bem, ela é universal, isso sem dúvida, em qualquer né? momento, né? Com certeza. Correto. Ok, nossos agradecimentos então à deputada estadual Andréia Werner. Muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns, sucesso pelo seu trabalho. Obrigada, gente. Muito obrigado. Enfim, é muito bom participar com vocês. Muito obrigado, viu, Obrigada. deputada?